todo cristão precisa aprender a profetizar, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão sofrendo absurdamente em diversas áreas da vida, financeira, familiar, conjugal, vivendo um verdadeiro caos na vida. Escassez financeira, não consegue pagar as dívidas, as portas estão fechadas, os celeiros estão vazios. E essa pessoa, ela se acomoda somente em fazer aquelas orações ali vazias, desanimadas, sem muita fé. Será que Deus vai fazer? Aquele coração, não sei se isso vai se resolver. Mais murmura, mais reclama do que ora. Muitas vezes a oração já se tornou um ambiente de reclamação e não de pedidos. Eu já enfrentei diversas dificuldades na minha vida, financeira, conjugal, na minha saúde, na minha casa, e eu não gostava de falar para ninguém que eu estava passando dificuldades. As portas fechadas, eu enferma, então a situação estava bem complicada. Se a minha vida, em todo o tempo, fosse somente de coisas boas, de bonança, de muita saúde, de muita alegria, de um emocional equilibrado, eu não teria aprendido a guerrear nessas áreas como o Senhor me ensinou. E por cada uma delas eu tive que passar. Umas duraram meses, outras duraram anos. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo foi profetizar. Porque na maioria das vezes, quando nós não temos muita experiência, as nossas orações, elas são mais reclamação, murmuração com Deus. E a gente começa a reclamar e não toma uma atitude e uma posição de se colocar de pé e usar da autoridade que o Senhor nos dá. E o nome de Jesus, ele há poder para quebrar cadeias, correntes, grilhões. Não importa o que esteja diante de você. O nome de Jesus expulsa demônio, cura enfermidade, cura depressão, cura ansiedade. O nome de Jesus trata o problema na raiz do problema. Outras coisas pode ser paliativo, mas o nome de Jesus, ele entra na causa, na raiz do problema. Então, quando eu enfrentava muitas dificuldades na minha vida financeira e os meus celeiros às vezes ficavam quase sem nada, eu estendia as minhas mãos e começava a profetizar em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que aqui haverá alimento, que o Senhor me dará isso, e você pede aquilo que você precisa. Profetiza no nome de Jesus com toda a autoridade e convicção de que você vai receber isso. Porque, irmãos, a fé é isso. Profetizar quando está na bonança, conta cheia, vida boa, todo mundo profetiza. Agora, profetizar e crer na escassez é complicado. E quando o Senhor te deixa totalmente sem alternativa, você só tem essa, você precisa utilizar, porque é isso que o Senhor está nos ensinando. Ele retira muitas vezes algumas pessoas da nossa vida para nos ensinar como sobreviver a esses momentos na dependência dele. E algo sobrenatural acontece quando você começa a profetizar. E eu profetizava sobre os meus celeiros aquilo que eu precisava. Logo mais algo acontecia. Às vezes eu estava na igreja e chegava uma irmã e colocava um envelope na minha mão, no meio do culto, e falava: eu senti de Deus de te entregar esse valor. Então eu recebia, agradecia e ficava muito feliz com Deus, porque eu percebi o cuidado de Deus na minha vida. Então, diante dessas dificuldades que eu enfrentei, o Senhor me ensinou a profetizar. E não só em relação à vida financeira, também na minha saúde. Porque teve épocas em que eu fiquei muito doente. A todo tempo estava acontecendo alguma coisa comigo. Era como se eu não pudesse ter paz. Era um problema de pele, era um problema de estômago, era um problema de refluxo, era um problema de cabeça, era uma dor terrível na cabeça, era uma enxaqueca que nada parava, depois era uma sinusite. Era assim uma sequência de coisas. Uma cirurgia que eu tive que fazer. Então assim, é uma série de coisas. Então percebe que tempos complicados como esse vão te ensinando como você tem que guerrear
diante dessas dificuldades. Então o Senhor foi me ensinando a guerrear sem precisar da ajuda dos outros. E quando essas pessoas fossem me ajudar, não ia ter necessidade de eu ir até ninguém pedir nada. Porque o próprio Deus, Ele direcionava essas pessoas até a mim. E assim o Senhor fez em diversas áreas da minha vida. Na saúde, na vida financeira, no meu casamento. E antes, quando eu liberava palavras de maldição, que eu virava para o meu esposo e falava: você nunca vai mudar, você não tem solução, você vai morrer nessa vida. Eram muitas palavras que eu lançava, que depois os anos foram se passando, e o Espírito Santo foi me mostrando que eu estava enchendo o meu casamento de maldição, que eu estava enchendo o meu esposo de maldição. Em Provérbios, tem um versículo que diz assim, que a morte e a vida está no poder das palavras, e quem quiser, coma do seu fruto. Qual fruto você quer comer? De vida? De paz, de prosperidade? Ou de morte? De tristeza? Causar tumulto dentro da sua casa com as palavras que saem da sua boca? As palavras que saem da sua boca estão nutrindo a sua alma ou está envenenando você, prejudicando você. Troque essas palavras de maldição e comece a profetizar. Então, quando meu esposo não estava em casa, eu orava nas roupas dele, ungia as roupas dele e profetizava sobre a vida dele, sobre as coisas dele, até que o Senhor foi abrindo portas na vida dele, que o Senhor foi trazendo mais consciência para ele, consciência de pecado, desejo de mudança. E dessa maneira, quando você começa a profetizar, não existe inferno que possa prevalecer dentro da sua casa. Não existe demônio, principado e potestade que prevalece no nome de Jesus. Se você tiver com a vida em desordem, coloca a sua vida no altar e começa a profetizar para que Deus venha desprender as coisas que estão presas na sua vida. Se é porta fechada, começa a profetizar que essas portas se abrirão, que você vai conseguir pagar suas dívidas, que você vai conseguir honrar os seus compromissos. Se é na sua saúde, nas suas emoções, começa a profetizar sobre a sua vida. É no casamento, profetiza sobre a vida do seu esposo. Para de maldizer esse homem. Para de maldizer essa mulher. Para de maldizer a sua casa. As suas palavras têm sido de vida ou de morte. Se você está com alguma área da sua vida que está travada, e se você sente que a sua vida não está no altar, endireita o seu altar perante o Senhor. Endireita a sua vida perante o Senhor. Porque no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas a gente fica empurrando com a barriga, deixando as coisas acontecerem. Enquanto você não se levanta e faz algo diferente, nada muda. Então, se você sente que você precisa colocar a sua vida no altar, coloca a sua vida no altar, se levanta diante dessa situação, traz Cristo para dentro da sua casa. Para, no nome de Jesus, de maldizer a sua vida, de maldizer a sua casa, sua família, seus filhos. Profetiza em nome de Jesus Cristo sobre a vida dos seus filhos. Libertação, cura, transformação. Profetiza sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Mude as palavras que têm saído da sua boca. Então, irmãos, para profetizar sobre a nossa casa é necessário também colocar a nossa vida no altar. Não adianta também estar com a vida toda bagunçada, bebendo, fumando, mexendo com coisa errada, se prostituindo. E querer levantar as mãos e profetizar e achar que Deus vai fazer a obra. Porque não é bem assim. Mas se você está orando, aquelas orações vazias, de murmuração, de reclamação, levanta, se posiciona e começa a profetizar nas coisas que estão travadas na sua vida. E essas coisas que eu falo para você são coisas que eu aprendi no decorrer de alguns anos. Levou alguns anos para que eu aprendesse como eu deveria me comportar diante de algumas situações. Que ao invés de chorar, de reclamar, de murmurar, eu precisava fazer alguma coisa para me movimentar no mundo espiritual. Porque quando nós movimentamos o mundo espiritual, algo no mundo natural acontece. E é exatamente assim quando começamos a profetizar. Você começa a profetizar que você não aceita as portas fechadas. Você começa a profetizar o emprego que você deseja, a conta que você precisa pagar,
a bênção que você espera da parte do Senhor, a restauração de alguém. Como que a nossa fé aumenta? Usando ela. E a melhor maneira de usar a nossa fé é nos momentos em que nós não temos recurso nenhum. Não temos ninguém para nos ajudar. Esse é o exato momento em que a gente tem que exercer a nossa fé. E quando nós vemos essas coisas acontecerem, isso aumenta a nossa fé. E a gente já se torna mais forte. E quando vem outras tempestades, outros problemas, porque a vida é assim, sempre haverá problemas e sempre haverá soluções. Quando sobrevier outros problemas, você não vai ficar desorientado, desestruturado. Você sabe o que fazer. Você sabe como se comportar. Você sabe como agir. E é por isso que é necessário a gente aprender o que o Senhor quer ensinar pra gente no meio das dificuldades. Porque tem pessoas que não aprendem e sofrem o tempo inteiro com os mesmos problemas, porque elas de fato não aprendem. E eu até me recordo de um louvor bem conhecido da Ludmilla Feber, que diz assim, que em tempos de guerra nunca devemos parar de lutar. Precisamos liberar palavras proféticas e profetizar sem parar. Que o escape, o descanso, a cura e a recompensa vêm, sem demora. Inclusive, ouça esse louvor, medite na letra dele e comece a profetizar sobre a sua vida. Porque o escape, o descanso, a cura, a recompensa vai vir, sem demora. Haverá cura, solução, restauração, vida transformada, quando você aprender a parar de murmurar, de reclamar, de dizer que não vai dar certo e começar a profetizar.